Olá, hoje não é quinta-feira, mas é dia de uma live muito especial. Nesta data de hoje, 16 de agosto de 2019, eu estou completando 33 anos de graduação em psicologia. E quero aproveitar para celebrar com vocês esta data, compartilhando aqui algumas memórias. Mas para que eu possa compartilhar memórias da graduação, eu tenho que ir um pouquinho lá atrás, no tempo. Há um tempo em que eu concluí o ensino médio com 17 anos e meio e pensei em fazer uma faculdade e, a princípio, acho que muito mais por influência familiar, comecei a fazer no curso Miguel Couto pré-vestibular para medicina. Mas eu ia para o curso e não havia um chamado, não era bem aquilo. E alguma coisa dentro de mim dizia assim, vá trabalhar primeiro. Eu, não entendendo muito bem o porquê dessa ideia, acabei saindo do vestibular, do curso preparatório, e resolvi trabalhar. Mas trabalhar em quê? Então, pensei em trabalhar num banco. Naquela época era muito fácil se conseguir entrar para um banco, porque não havia essa exigência de graduação para os trainees. Então, numa quarta-feira, eu saí de casa e comecei a percorrer as agências bancárias perguntando se precisavam de recepcionista. Eu chegava na gerência, pedia licença e perguntava ao gerente se havia vaga para recepcionista. Percorri 15 agências e não tinha vaga para recepcionista, porque acho que a questão não era bem essa. Mas como eu era persistente, fui à 16ª agência, disse, bom, essa vai ser a última, se eu não conseguir nessa agência, eu vou desistir. E mais uma vez entrei, cheguei até a gerência, pedi licença e perguntei ao gerente, aqui precisa de recepcionista? Ele olhou para mim e disse assim, senta lá. E eu pensei, que gerente mal educado, mas como eu queria a vaga, sentei lá. E veio a contadora, chegou até o balcão e perguntou, você já foi atendida? Eu me levantei, fui até ela e disse, eu quero saber se aqui precisa de recepcionista. E ela me perguntou, alguém indicou você? Eu disse, não, eu estou perguntando. Você sabe contabilidade? Eu disse, sei. Então, vem aqui, depois de amanhã, na sexta-feira, fazer a prova. Eu fui para casa, eu não sabia tanta contabilidade assim. Peguei um livro antigo de Antônio Trajano e estudei regras de 3, juros, porcentagem, aquelas coisas que se utilizava nos bancos na época em que nem havia computador. E na sexta-feira fui lá fazer a prova. Bom, fiz uma excelente prova de português, eu estava bem atualizada. Fiz uma excelente prova de datilografia, eu digitava rápido e tirei 49 na prova de matemática. Mas, dada a minha persistência, eles resolveram admitir aquela jovem, né, que se candidatava a ser uma escriturária. E como, na verdade, dentro da sincronicidade havia um outro propósito, eu fui trabalhar na seção de conta corrente e tinha um chefe, que era José Rangel. E como a contabilidade era feita na agência, se desse 1 centavo de diferença, nós tínhamos que procurar a diferença e fechar a contabilidade. E isso era feito depois que o banco fechava, depois do expediente. E aí nós saíamos para tomar um cafezinho e voltávamos para procurar as diferenças no fechamento da contabilidade. E estamos procurando diferença há 45 anos. E no banco eu trabalhei por 7 anos.
Até que nós resolvemos nos casar e era política interna do banco, eles não aceitavam mulheres casadas. Então, dentro de uma cultura muito patriarcal e injusta, eu fui mandada embora, mesmo tendo sido promovida, porque eu me casei. E fiquei 10 meses em casa até que o INSS começou a contratar profissionais escriturários. E eu comecei como contratada, depois fiz concurso público para datilógrafa, passei em 5º lugar no Brasil, depois fiz concurso para agente administrativo, passei em 8º lugar no Brasil, mas ainda não era o meu caminho. Mas nesse meio tempo, as crianças nasceram e quando eu estava com 33 anos, uma sobrinha nossa foi fazer prova para a Universidade Gama Filho. E Rangel disse assim para mim, por que você não vai fazer psicologia? Você gosta tanto? E eu disse para ele, as crianças são pequenas, nós acabamos de fazer a nossa casa, não é o momento. E ele virou para mim e disse assim, tem coisas que é pegar ou largar. E aquilo me deu um certo desconforto e eu fiquei pensando, e se eu me arrepender depois? E aí peguei fascículos da Abril Cultural, eu estava sem estudar há 14 anos. E comecei, na época, psicologia na Gama Filho, fazia parte da área de ciências sociais e a prova dissertativa era sobre história. E o texto que caiu para eu fazer, para eu descrever, fazer a redação, era sobre a derrama, a cobrança de impostos no Brasil que motivaram a independência. E fiz a prova e passei em 14º lugar. Comecei a estudar. E no primeiro período, os professores de português diziam, Sueli, não faz psicologia, faz letras, você gosta de escrever. E eu fiquei na dúvida. Eu fui para casa pensando nessa proposta, mas cheguei à conclusão de que, como psicóloga, eu também poderia escrever. E continuei o curso, foram 75 disciplinas. Na época, a nossa graduação era tríplice. No 4º ano, uma graduação como licenciada, como professora de psicologia e como pesquisadora. E no 5º ano, a graduação como psicóloga clínica. E nesse meio tempo, como eu tive essa graduação no 4º ano, eu comecei a fazer a especialização no Hariches, Centro Psicológico, com uma das nossas professoras, Elisete Lima da Silva, que dava a especialização em psicolinguística, bioenergética e gestalt terapia. E já no final da faculdade, eu tive na Gama Filho uma disciplina que era a psicologia transpessoal. E ali eu conheci o trabalho de Pierre Weil e a pesquisa que ele havia feito em 1975 na Universidade Federal de Belo Horizonte sobre o que ele chamava de estados alterados de consciência. E conheci também o trabalho de Fritjof Capra, um pioneiro da física, com quem eu tive a oportunidade de participar de um lindo seminário, Encontro das Dimensões, em Brasília. E essas plaquinhas de sincronicidade foram mostrando o caminho. Já no final da graduação, eu fui fazer um curso no Hotel Fazenda Jataí, com o Dr. Carlos Alberto Jacó, sobre terapia de vidas passadas, certificado pelo Instituto de Psicobiofísica de Uberaba, pelo método do Morris Netherton, que foi um dos pioneiros da terapia de vidas passadas, foi ele que criou a partir da própria experiência. Depois disso, eu fui a Uberaba, ao próprio Instituto de Psicobiofísica, estudar apometria. Eu fui reunindo esse conjunto de informações que
no decorrer do meu trabalho, eu percebi que produzia um resultado muito específico. E comecei a reunir psicolinguística, bioenergética, gestalt terapia, psicologia transpessoal, física quântica e tradições sapientais da humanidade na compreensão do ser humano integral. E nessa trajetória, escrevi um primeiro livro sobre regressão de memória, do Divã Espiritualidade, um livro já antigo. No ano de 2017, publiquei um livro sobre linguística para mediação de conflitos, que está na forma de e-book. Circulei, fui a muitos congressos, fui ao Congresso de Terapias Regressivas em Vila Nova de Gaia, Portugal, em 2014, lá apresentei trabalho. No mesmo ano, há um congresso promovido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Há muitos congressos da Unipaz. Esse ano, em outubro, de 19 a 20 de outubro, temos o Congresso Felicidade e Espiritualidade, que vai acontecer de 18 a 20 de outubro na PUC Goiás. E essa é uma trajetória. E quando eu pensei em reunir textos que falassem sobre a trajetória, aconteceu uma coisa muito interessante. Embora eu tenha vários artigos publicados no meu blog, eu selecionei poemas. Porque os poemas falam por si. Os poemas falam de amor. Os poemas são autoconfissões. Então, vocês vão encontrar na descrição dessa live links para alguns desses poemas. E nesses 33 anos de exercício profissional, eu, de certo modo, carrego 3 bandeiras. Uma é a integração entre psicologia e espiritualidade. Estou escrevendo um livro sobre essa integração, sobre meus diálogos com o Conselho Regional de Psicologia. A outra bandeira é o diálogo interreligioso, que quando nós trabalhamos com psicologia transpessoal, a religiosidade do cliente é fundamental e precisa ser respeitada. E a outra bandeira é a ampliação do enquadre do profissional de saúde mental, para que nós possamos estabelecer um diagnóstico diferencial entre patologia e espiritualidade. E eu espero que, no decorrer do tempo à frente, eu possa fincar essas 3 bandeiras no alto da montanha da nova consciência, em especial da nova consciência dos profissionais de saúde